Então aqui eu tenho um transmissor da SMAR, um LD301, é um dos meus parceiros. A gente também trabalha com a Vivace, trabalha com a Aplicens e outros. Então eu trouxe aqui agora um transmissorzinho de pressão, né, que está lendo no seu display valor de milímetros de coluna d'água em miliamperes. Então ele está variando entre um valor de pressão, que é a leitura de entrada, e um valor de saída, que é a sua corrente de saída. Então está lendo 4 miliamperes e em torno de 0,93 milímetros. Se eu aplicar pressão aqui, ó, então eu tenho um pequeno esfigmomanômetro e variar, olha lá, eu injeto pressão de entrada e ele vai ler valores diferentes de corrente. Lembra o 4 a 20? Né? Então, em função de uma calibração que já existe aqui dentro e aplicando pressão no equipamento, essa corrente pode chegar até 20 miliamperes. Então, aqui ele está, acho que em torno de 3 ou 3.500 milímetros. Olha lá, aqui já saturou, acho que é 3.000 milímetros. Então, eu diminuo um pouquinho essa pressão. Olha lá, 2.000, tá? E aí ele já começa a sair um pouco da região de saturação. 3.200, né? Se eu for baixando um pouco, eu tenho valores menores, né? 3.100. Então, aqui ele faz simplesmente uma leitura de corrente que não vai saturar de 20 miliamperes, que é o que eu quero, em torno de pressão de trabalho. Olha lá, ainda está saturado, 20,43 milímetros, 3.070, diminuindo um pouco. Vou pôr abaixo de 3.000 milímetros de coluna, para ele não estourar o valor, né? E aí ele vai baixando, olha lá, 3.019, olha lá, 20 miliamperes, em torno disso, para 3.000 milímetros de coluna de água. Então, lembra, estou com uma relação aqui que vai de 0 milímetros a 3.000. Olha lá, vou jogar para 0 agora. Então, perceba que eu tenho uma relação de pressão e uma relação de corrente que é referente a um range de trabalho. Isso é o que a gente chama de range de trabalho, né? Bom, como é que eu estou lendo isso e como é que eu configuro esse equipamento para ele fazer isso? Então, agora aqui na minha tela, vocês vão estar vendo, tá? Um software, né, que eu estou utilizando, trabalhando com uma interface, né? Essa interface que eu estou usando aqui, eu estou do meu notebook, tendo uma interface USB, tá? Essa interface que eu estou usando aqui é da Vivace, certo? É uma interface HART, né, que está plugada num lado no meu notebook, numa USB, e do outro lado ele vai lá na bundinha do transmissor de pressão. Então eu tenho duas garrinhas jacarés que eu espeto na saída, na borneira de saída do meu transmissor de pressão. Essa interface HART, né, ela está pegando as informações de comunicação do transmissor, né, e levando para um software, que é o Pectra, né, que a gente apresenta aí também num dos nossos treinamentos, que é uma interface free. Então, eu utilizando algumas comunicações, alguns dados de comunicação, eu simulo, certo? Um transmissor de pressão, como o da SMAR que está colocado aqui, e aí eu espeto o meu notebook nesse transmissor e é como se eu estivesse vendo as informações do meu transmissor num Palm. O Palm também pode fazer tudo isso que eu vou fazer aqui, né, de uma forma de comunicação de handheld, certo? Numa telinha um pouco mais humilde, mas ele também pode me dar essas informações, certo? Então, eu espetei aqui nesse software, né, eu abri o software, coloquei na comunicação a interface HART e junto com a interface eu agreguei o transmissor de pressão, que é o LD301. Olha só, aqui no transmissor LD301 e na comunicação online, eu tenho a árvore de configuração do equipamento. Então aqui em blocos, eu tenho algumas informações
referentes ao que eu posso ter também da mesma forma num handheld. Tá? Então aqui eu tenho as primeiras informações do produto, ó, tag, um descriptor que eu poderia pôr por exemplo, uma aplicação, né? Certo? Uma mensagem, olha lá, aqui ele pôs o tag PT001. Quem é o fabricante? Smart. Que tipo de equipamento é? É o LD301. E aqui eu tenho um ID do device, que é um ID da Smart, específico deles. Se eu for andando mais para baixo, olha lá, eu tenho especificações. Como esse equipamento ele é inteligente, tem uma memória bastante invejável, então ele tem um poder de fogo grande, eu não preciso ter os datasheets disso aqui guardados, por exemplo, lá na minha bancada. Ou eu não preciso ir na engenharia para saber a estrutura desse equipamento. Eu posso consultar a memória dele e conhecer dados. Conhecer o device number ID, o número de série. Saber se ele tem alguma proteção de escrita agregada. Se tivesse habilitada aqui, por exemplo, eu não poderia mudar nada por intermédio nem do Palm nem desse software. Ela está desabilitada, então eu tenho condições de mudar as informações que eu quiser, né? E que, claro, eu souber o que eu estou fazendo. Revisão de firmware, revisão de hardware, ordering code. Aqui é como o equipamento está construído. Então ele tem um LD, né, 301, S3 e isso está basicamente relacionado com as informações de flange, de informações de material, informações de O-ring, tudo que vai aparecendo aqui, ó, né? Selo remoto se tem ou não tem, aqui no caso ele não tem. Isso está intimamente ligado à estrutura do ordering code. Né? É o datasheet do equipamento. Sensor, né? Eu tenho aqui, ó, é um sensor diferencial, são duas tomadas. O óleo interno, né, de preenchimento de funcionamento desse equipamento é um óleo de silicone que protege, por exemplo, a entrada, né, de um produto com uma temperatura de até 100 graus. Então eu posso colocar diretamente o produto do processo aqui, ó, e essa célula aguenta temperaturas, por estar com óleo de silicone, até 100 graus. Se ultrapassar, eu começo provavelmente a danificar a célula. Para não danificar a célula, eu posso mudar, por exemplo, o tipo de óleo. Posso pagar um pouquinho mais e utilizar um óleo Krytox, por exemplo, ou algum tipo de óleo um pouco mais robusto para aguentar essas temperaturas que não vão nunca estar oscilando muito acima de 100 graus. Né? O range do equipamento, ó, ele é um faixa 2. Ele trabalha aqui, ó, com um ΔP de até 200 polegadas. Então ele pode trabalhar com um range de 0 a 5.000 milímetros de coluna de água. O diafragma, né, que é aquele capilarzinho que separa as duas semicélulas capacitivas, é de aço inox. E ele tem um número de série. Né? As informações do flange. Aí eu posso entrar, por exemplo, dentro da árvore dele. Ó. Então, dentro de configuração, ele tem medida, né, medições, escala de usuário. Eu posso configurar o display. Lembra que aqui no meu equipamento, ó, ele está lendo, ó, pressão e temperatura, olha lá, ó. Ele está lendo pressão, né? No caso aqui ele está lendo 0,87 milímetros e ele está lendo 4,01 mA. Eu voltando aqui, ó, ele está configurado para ler PV e saída. E se eu for aqui no item de Observe, né, aqui é uma utilização remota, que eu vejo as mesmas coisas que ele está mostrando lá no frontal. Ó. 4 mA, em percentual, qual é o valor de 4 a 20 na escala? É 0,43. E a PV está aqui, 0,93. Tá? E em torno de 0,03, que é o que ele está em torno de lendo ali, 0,89. Aqui tem algumas variaçõezinhas mínimas. Mas aí ele está lendo basicamente pelo software a mesma coisa que ele está lendo aqui pelo meu frontal. Então aqui eu brinco, né, com o que eu quiser, né, no software, e para fazer mudar isso no display do equipamento,
eu tenho que vir no software, na área correta, no display, e aí mudar, né? De acordo, ó, venho aqui, ó, eu write, mando fazer a leitura, certo? Espero alguns segundos, ele vai fazer a leitura, mas se eu for lá no display, ó, ele já leu, ó, já mudou para 0,94. Então essa é uma comunicação. Eu posso estar configurando equipamento confortavelmente aqui no meu computador ou usar um handheld que vai ter alguma coisa bastante similar, né, fazendo esse tipo de possibilidade. Então eu posso, dentro disso, ó, fazer uma mudança de calibração. Lembra que eu falei para vocês que ele estava calibrado de 0 a 3.000 milímetros? É aqui que eu defino. Ó. Então eu tenho uma calibração que eu posso colocar valores quaisquer e dar um write e eu faço uma calibração sem referência. Ou eu posso ter um calibrador, colocar as informações de valor mínimo e máximo e fazer a aplicação aqui com um valor de referência de pressão aplicada. Então aqui eu estaria utilizando um calibrador externo de referência. Certo? Unidade do usuário, está desabilitado, né? Mas esse valor que eu estou lendo aqui, por exemplo, de 4 a 20, de 0 a 3.000, poderia ser um valor de medição de nível, né? De 0 litros a 10.000 litros, né? Um valor de vazão. Poderia ser um valor qualquer, né? Dentro dessa estrutura, certo? Ó, olha os tipos que eu posso ler. Ó. Posso ter uma unidade de engenharia específica, uma unidade de velocidade, de volume, de comprimento, de massa, de vazão, de massa por volume, viscosidade, corrente, resistência, energia, potência e um miscelâneo. Quer dizer, esse é o poder de fogo de um transmissor inteligente. Ele me permite fazer leituras de unidades do usuário que até pode fugir aí ao meu conhecimento. Eu posso mudar a unidade de engenharia, né? Aqui está lendo pressão e temperatura. Da mesma forma como eu poderia, por exemplo, aqui em cima, quer ver, ó, em equipamento, no sensor, ele está lendo o sensor, né? Configuração, display, ó. Aqui em medição eu estou lendo milímetros de coluna de água. Mas eu posso, por exemplo, colocar em milímetros de mercúrio. Ó. Então de 0 a 3.000 e mudar, ele vai ler no display um valor diferente. Ó. Olha o display agora. Ó. Olha lá, ó, 0,07 milímetros de mercúrio, de Hg. Né? Eu posso mudar isso para outra coisa, sei lá, bar, né? Ou milibar para ficar mais visível. Ó, dá um write e olhar o equipamento. Olha lá, ele já mudou, 0,10 milibares. Então ele olha a tabelinha dele, ele tem uma tabelinha daquela na memória e ele converte para a unidade de usuário que eu quiser. Ou a medida real, né? Não nem de usuário. Aqui o usuário seria medir o valor, trocar o valor de pressão para uma outra unidade que não seja pressão. Tá certo? Esse é o objetivo aqui dessas informações. Né? Eu posso ter, além da unidade de usuário, né, uma tabela. Eu posso configurar o meu equipamento para fazer uma leitura não apenas, né, linear, como eu tenho aqui, mas eu quero dar para o equipamento uma saída, um comportamento diferente de uma saída linear. Então eu defino, para uma entrada de 0% vai ser 1%, para uma entrada de 2% vai ser, sei lá, uma medição de nível de 20%. Então eu construo a saída que eu quiser. Eu dou para o equipamento o comportamento da saída que eu quero. Eu tenho até 15 pontos para ensiná-lo de acordo com o meu desejo de comportamento, como ele deverá trabalhar. Ele tem um P&D interno aqui, pessoal, né? Para quem é instrumentista e sabe o que é o controle P&D, proporcional, integral e derivativo, ele pode funcionar como controlador também. Então eu posso habilitá-lo para, ao invés de trabalhar só como um transmissor de
pressão, para ele funcionar também como um transmissor controlador, né? Como um controlador e não como um transmissor. Pode fazer totalização, então aqui eu tenho uma característica mais avançada, então ao invés de estar simplesmente definindo que ele vai ter um extrator de raiz quadrada, ele vai ter uma leitura de vazão. E eu configuro como é que ele vai ler vazão, né? Então eu posso definir uma vazão máxima, eu posso definir uma unidade do totalizador, eu posso definir o valor mínimo de cada pulso que a minha totalização vai ter, e eu posso depois, em display, né, definir que ele vai ler totalização total e configuro para ele fazer essa leitura, né? Veja que quando eu passo aqui, por exemplo, para total, mesmo não estando configurado, o display dele muda, ó. Olha lá. Ele muda porque ele começa a ler pulsos. E em função de como eu defino esses pulsos, ele vai fazendo contagem. E ao final de um determinado tempo, eu posso saber qual foi a vazão final desse equipamento. Eu posso calibrar também o equipamento, ó. Então aqui tem uma areazinha de calibração. Então tem o valor de medição da unidade, um valor máximo permitido, um valor mínimo permitido, como ele está calibrado agora, né? E aqui ele tem também em métodos, ele tem algumas formas de trabalho. Então eu posso fazer uma calibração com trim, eu posso calibrar com referência, sem referência, posso fazer leituras de temperatura, posso criar uma estrutura de leitura de sensor, quer dizer, se o equipamento não está muito legal, eu dou um choquinho nele, então eu trago as informações de fábrica novamente para o sensor. Então eu dou um Read Sensor Characterization, quer dizer, eu leio as características de fábrica, eu posso mexer o que eu quiser. Muito normal em treinamento a gente ficar fuçando e no final eu recobro as informações de fábrica dando um Read Sensor, né? Então eu volto ao normal e ele recobra todas as informações de fábrica de uma forma específica. Okay? E aqui algum detetor, né? Então, um reset do dispositivo, eu dou um choque, eu tenho a contagem de operações, quantas vezes alguém mudou o trim, quantas vezes alguém mudou o display, quantas vezes mudou a calibração. Eu posso habilitar a escrita, né, do equipamento, eu posso ler do transdutor do equipamento as informações, e aqui a gente tem acesso a alguns relatórios, né? E aqui eu mudo o endereço do equipamento, porque ele também é HART. Então ele pode estar trabalhando como um transmissor, que é sempre endereço 0, como ele está agora. Ó, isso está sendo enviado aqui, ó, visualizado aqui, endereço 0. Né? Mas ele pode ter um endereço de 1 a 15, onde ele pode trabalhar numa rede multidrop. Certo? Aqui são informações offline que eu posso configurar. Se eu estiver fora e depois eu venho download essas informações no equipamento. Aqui são as informações de observação, né, operacional, como ele está. E algumas informações de diagnóstico, se está normal ou se está com alguma falha. Como eu andei mexendo na configuração, ele já mostrou, opa, alguém mexeu na minha configuração, hein? É só uma informação de alerta, não é um problema. É só que alguém fez uma mudança de informação.